Bom dia, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva, sou Nicolas. Hoje estou em Portugal, perto do Esconde-Esconde, para apresentar a vocês este novo Kia EV3. O que é esse Kia EV3? Quando você ouve veículo elétrico na Kia Veículo Elétrico 6, Veículo Elétrico 9, é para nos dizer que são veículos elétricos, veículos infraestrutura de veículo inteligente em inglês. Eles fizeram isso em um tamanho menor, eles lançaram o EV6, que era simplesmente incrível, compartilhado com seu primo da Hyundai, o Ioniq 5. Mas o Kia era um pouco mais dinâmico, este até fez uma versão Gran Turismo, que era realmente esportiva. Há um acabamento para as famílias com 7 lugares com EV9, E desta vez um mais compacto, menor, com um estilo diferente. também com a aparência do EV9 que encontramos aqui, ao nível das luzes, etc. Talvez você já tenha reconhecido. Desta vez é mais compacto e acessível, começando em 35.990 euros. E vamos ver o que isso dá. Como sempre, eu faço um tour completo deste carro, mostro todas as opções e mais. Abordamos os acabamentos, as baterias e então realizamos um teste para avaliar o desempenho em diferentes tipos de estrada, como de costume. O Kia EV3 está disponível com duas opções de bateria, ambas com a mesma potência. Teremos 204 cavalos para este carro e duas baterias de 58,3 kWh e 81,4. Portanto, autonomia, vamos dizer, mais para o dia a dia e o que chamaremos uma grande autonomia. A bateria, que então faz 81, anuncia até 763 km na cidade e em misto 605 km, que já é realmente bom, a bateria é pequena. 436 km em misto e cerca de 550 na cidade. Então, nós teremos duas escolhas, a partir de 35.990 para a bateria pequena, a partir de 49.990. Cerca de 41 mil para a bateria grande, então. 36 ou 41 mil para essas versões, toda vez. 204 cavalos de potência e 283 Nm de torque. De 0 a 100 em cerca de 7,5 segundos, 7,7 segundos para a bateria grande, que é um pouco mais pesada. Uma velocidade máxima limitada a 170 km por hora. Em ambos os casos, teremos três tipos de acabamento, o básico, que será chamado de veículo elétrico 3, como o nome deste carro. Em seguida, teremos a Earth, então basicamente planeta, e a terceira será a Gran Turismo Line, a versão mais sofisticada. Para ela deve-se contar cerca de 46 mil euros, com alguns pequenos pacotes de opções adicionais. Por exemplo, a bomba de calor, que custa 1.500 euros em todas as versões, se desejarmos. E as pinturas, que custam 650 euros, por exemplo. Para esta novidade aqui, pois teremos 4 novas cores, um novo verde, um novo azul, um cinza específico e também um marrom. Toscan, você se lembra? O peso deste carro ficará entre 1.800 e 1.900 kg, dependendo da bateria escolhida. Temos uma altura do solo de 14 centímetros. Isso me permitiu aventurar aqui com rochas espalhadas. A suspensão Vera proporciona um equilíbrio entre conforto e dinamismo, sendo uma característica marcante do veículo. Estou ansioso para dirigir pelas estradas menores em direção às montanhas. O veículo mede 4 metros e 30 centímetros de comprimento e 1 metro e 85 centímetros de largura. Então, na verdade, é um belo pequeno bebê. Não parece assim quando o vemos um pouco. Os carros estão ficando cada vez maiores, dizemos que é fofo, né? Um pequeno veículo utilitário esportivo, mas na verdade ainda é um belo brinquedo. E 1,57 m nas acabamentos Gran Turismo Line, com essas barras de teto que podem suportar até 80 kg. Iniciamos pela frente do carro, onde há câmeras para assistências à condução. Mas principalmente um pequeno teto de vidro e aberto na parte da frente. Versão panorâmica compacta sob este capô. Vamos abri-lo. Você pode ver, há um minúsculo porta-malas de 25 litros, então é muito pequeno. No entanto, ainda podemos colocar alguns cabos e guardar algumas coisinhas, o que é bom. Agradecemos a Kia por investir em plástico para proteção, ao contrário de outras marcas, mesmo sendo mais caro. Portanto, pequena vantagem aqui. E então, o que eles chamam de cabeça de tigre, uma face de cabeça de tigre, bem, eu não compreendo muito bem. Antes havia o Shark Nose, o Tiger Nose, enfim, há muitos noses, mas por que não? Estava escrito no comunicado de imprensa o logotipo da Kia, aqui que agora conhecemos. Sempre com esse tipo de teimoso, charmoso. Uma faixa que também alarga um pouco o carro e esses novos faróis que já encontramos no Kia EV9, que acho bastante estiloso. Com todos esses pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, então 6 e 6. Então, temos os faróis altos automáticos, etc. Na verdade, os faróis são cada pequeno LED aqui que servirá como farol. A assinatura diurna é esse triângulo aqui. Finalmente de I, que vamos dizer melhor.
Em seguida, temos várias partes pintadas e plásticos com aparência mais bruta, com um lado levemente granulado. Quem está dando a volta com uma câmera, já que temos um pacote de câmeras de 360 graus nas versões mais sofisticadas? Partes verticais. Aqui, neste tipo de lâmina que integra os sensores de assistência à condução na parte inferior. Suporte de placa bem no meio. Isso que vai vir nas laterais, nos arcos das rodas, como de costume. Você conhece tudo que faz um veículo utilitário esportivo ser um pouco veículo utilitário esportivo. Chegamos aqui, subimos e fazemos a volta nos arcos das rodas e na parte inferior da carroceria. E isso nos dá essa aparência um pouco mais aventureira. Isso pode dar um aspecto de 4x4 robusto, etc. Para mim, isso me lembra um pouco os Toyota BZ4X, com formas que não são as mesmas. É um pouco reto, né? Um pouco arredondado, né? Um pouco reto, né? Um pouco assim, e isso me lembra um pouco disso. Eu vejo muito pouco o BZ4X. Pena, não é um carro muito mole. Aqui a tampa do tanque. Teremos duas cargas diferentes, dependendo da bateria pequena ou da grande bateria. 108 kW para a bateria pequena, 128 kW para a bateria maior. Basicamente, estamos entre 29 e 31 minutos para um 10 a 80%, dependendo das baterias. A tampa deste lado, com o CCS capa do retrovisor bicolor e a pintura azul bastante bonita, me lembra o céu. Acho que fica bem à beira-mar neste lugar encontrar um local para apresentá-la. Depois temos partes aqui, borracha, todo o contorno, mais plásticos, os plásticos que são os mesmos que encontramos aqui. Então estou ansioso para ver como vai envelhecer, porque você sabe, esse tipo de plástico costuma embranquecer um pouco com os anos. Ansioso para ver o que vai acontecer. Mesmo essa parte aqui, isso, no entanto, é ainda diferente. Ok, isso aqui é um pouco emborrachado, barra de teto lá em cima, antena tipo tubarão, um bico muito longo aqui para brincar com os papéis, dinamismo. Nessa parte, observamos formas geométricas, como as rodas quadradas, um quadrado dentro de outro, com tipos de triângulos e outros elementos. É bastante especial. Eu não sou muito fã. Além disso, como são carros elétricos, o fato de ser fechado é outro ponto. Isso afeta um pouco o lado aerodinâmico, então talvez ofereça uns 10 km a mais na totalidade da bateria. Começaremos com 17 polegadas e depois poderíamos ir até 19. Como temos hoje uma maçaneta embutida aqui, podemos ver quando estamos dirigindo. Ela se fecha ou quando trancamos o carro. E a maçaneta para os passageiros traseiros está aqui, em altura. Um pequeno toque de 3 carreiras, como gostamos no canal. Gosto dessa forma que se alarga com o fogo. Engato bem arredondado, portanto o bico longo e a forma que pode recolher na parte de trás. Legal. O que poderíamos dizer sobre esse carro aí? Não é ruim, não é? Ela me faz pensar talvez em um carro americano, um pouco baseado em Ford. Tenho a impressão de ser um pouco fino. Essa traseira, especialmente vista da câmera, me lembra isso, mas na verdade é super baixa. Aqui eu, que meço 1,80 m, na verdade é bem compacta. E na câmera, se eu me afastar da câmera, poderíamos pensar que parece maior, sem ter referências. Realmente aí você viu, na verdade parece massivo. E assim que eu fico ao lado, fica compacto. Na parte traseira, encontramos essas luzes, um pouco em forma de bumerangue com 3 ramos, como encontramos no novo Picanto. Isso parecia bastante com a longa faixa aqui, a terceira luz de freio integrada aqui, neste defletor de vidro muito inclinado, o limpador de para-brisa, o limpador de para-brisa, o limpador de para-brisa. Lá em cima, bem escondido, parabéns por escondê-lo, é mais bonito assim, passa a impressão de que não existe. Sempre, legal a pequena garantia de 7 anos, porque a Kia é sempre garantida 7 anos. A faixa na traseira, assim como na dianteira, alarga um pouco este carro simples e bastante pintado. Até aqui temos uma espécie de acesso de plástico e os sensores sobre a câmera integrada na faixa com um pequeno detalhe específico. Em seguida, a parte de baixo é de plástico e, como encontramos na frente, os lados. É bem trabalhado, com uma espécie de difusor. Gosto bastante dele. No nível do porta-malas, temos uma parte motorizada, o V3 que está marcado lá. Parte motorizada? O porta-malas pode ser colocado em 2 níveis. Na posição baixa ou na parte superior, 14 centímetros mais alto. O que ainda deixa uma grande diferença no volume do porta-malas. 460 litros disponíveis aqui, isso é bastante bom. Uma cobertura aqui flexível, que eu posso pendurar diretamente ali, isso é bom. Também posso removê-la, basta desencaixar do lado e pronto, sem cobertura.
Se eu precisar de mais espaço de armazenamento ou guardar uma bicicleta, por exemplo, fica mais fácil e depois coloco tudo de volta. Eles colocaram pequenas espumas ao redor para não danificar as partes plásticas e evitar vibrações. Bravo, Kia. Abaixo há um espaço de armazenamento, uma caixa pequena à esquerda. Na parte inferior encontra-se o alto-falante com o subwoofer. E quando eu entro nele... Hop, olhei para o Nico agachado, poderia passar por aí. Ainda muito espaço. Aqui tenho minha bolsa, como de costume. Isso tudo. Você conhece bem esse porta-malas generoso de 460 litros? Vou mostrar a diferença com o que tenho aqui. Uma hora e uma versão Gran Turismo Line. Então a Gran Turismo Line. Em vez de ver os plásticos simples, podemos notar que tudo está pintado. E admito, muito mais bonito do que isso. Então parece mais luxuoso, mais premium, podemos ver. E ela tem rodas também um pouco diferentes, então sempre com formas um pouco quadradas. É isso que faz a diferença depois, então tudo é mais bonito. Pintado assim, eu acho, até mesmo ao redor do carro, na parte de trás, na parte inferior e no interior. Vamos ver como é essa diferença. Então, não temos o mesmo volante, admito que prefiro este aqui com este galho aqui, em vez do de baixo. O painel de bordo, então, é mais claro, tem uma textura diferente. Aqui, nas portas, encontramos um pouco da mesma coisa, com cores diferentes. Os assentos são da linha Gran Turismo, está escrito aqui, e os apoios de cabeça. Confesso que gosto disso também, que eles são mais confortáveis e gosto do design. Na verdade, mas isso aqui, a pequena mesa aqui é a mesma, né? Então parece com o que eu tinha. As cores são um pouco diferentes no nível dos plásticos, por que não? No entanto, essa aqui tem o teto aqui em preto. Admito que eu preferia em claro, faz algumas pequenas diferenças. Bom, eu gostaria de uma mistura entre esta Gran Turismo Line e a minha no nível dos assentos traseiros. Temos isso em 2 tons também. A escolha não é fácil, mas aqui está na Gran Turismo Line. Isso! No entanto, isso já é imediatamente mais agradável do que a parte toda de plástico que eu tenho. Se voltarmos aqui, está fechado. Primeiro o dia. Aqui eu subo lá. A pequena mesa, mais assento, mas sem cabeça. Eu destravo e a parte de trás, então podemos ver que eu gosto de tudo em plástico. E lá é um pouco diferente. Escolha qual você então, no nível dos assentos traseiros. Então, eu abro minha porta aqui, com uma maçaneta localizada no topo da porta, eu me deparo com uma porta apenas de plástico na frente. Depois, temos uma pequena parte vertical ali, e depois a espuma, isso é bom, parabéns. Quem teve a ideia de colocar espuma nas portas traseiras de um carro? Isso está se tornando cada vez mais raro, mesmo em versões premium alemãs. Então, o pequeno lado de tecido é bastante bom, depois plástico, mas bem trabalhado. Eu entro aqui dentro e parece realmente espaçoso. Tem o meu som Mancardon embaixo, espaço para colocar uma garrafa grande no compartimento, mas não é ruim. Nicolas, com 1,80 m de altura, ainda tenho espaço para as pernas. Ajustei o assento para estar bem posicionado na frente. Tenho espaço na altura da cabeça e tenho espaço para as pernas. Nos ombros, estou muito bem. As janelas aqui com seus vidros são muito grandes, espaçosas, são escurecidas, mas são luminosas. Bela vista para a frente, mesmo que esta parte seja realmente muito grande com suas partes de plástico aqui, então isso não parece muito Cali. À primeira vista, e até ao toque, dizemos que é duro, não é incrível, mas é design, em todo caso, para o estilo. Por que não? Por um lado, não há problema se as crianças colocarem os pés em cima. É plástico, mais fácil de limpar, e os bolsos aqui também, que são partes de plástico diretamente. As 2 portas USB permanecem nos assentos. Aqui temos um ar-condicionado que não pode ser ajustado na parte de trás, mas o motorista poderá cuidar disso. Um compartimento de armazenamento espaçoso aqui. Temos as portas USB aqui, não mais abaixo. Assento aquecido também na parte de trás, nesta versão de alto padrão. Os LEDs lá em cima são sensíveis ao toque. Posso acender apenas uma ou não? Não, eu acendo as 2 diretamente, sem dúvida. Aqui é branco no teto, é claro, é luminoso, é agradável. Os assentos possuem apoio lateral, textura específica e são perfurados. Não é ruim, tem um espaço para os pés, temos um piso plano ao longo de todo o caminho, o que me permite me espalhar um pouco mais. Os trilhos estão bem posicionados, com espaço para os pés. Enfim, não estamos tão mal. Ainda temos as pernas um pouco elevadas devido às baterias sob o chão. Mas queríamos manter algum espaço para a cabeça. Portanto, estou bem confortável aqui. Vamos ver o que está rolando no meio. No meio, onde encontro uma 220 volts aqui, entre as minhas pernas, isso é ótimo. O encosto é muito duro, mas o assento está bom.
é bastante macio, no entanto, o encosto é muito duro, porque este é um apoio de braço com sua pequena aba, com porta-copos duplo. Neste local, podemos dobrar o banco em 2/3, um terço deste lado, e até mesmo aqui. Nicholas com seu 44, os pés não passam aqui, mas se afastando um pouco. Estou bastante confortável e não vou incomodar meus amigos ou família nos lados. Sim, não é tão ruim, e até mesmo aqui ainda tem um espaço para a cabeça, com os joelhos. Enfim, bastante agradável na parte de trás. Vamos dar uma voltinha de carro, como sempre, antes de embarcar. Ao mesmo tempo, posso compartilhar com vocês essa magnífica paisagem, aqui mesmo. Dependendo dos ângulos e de como a vemos, ela pode parecer massiva. Mas talvez seja eu que estou me acostumando com veículos muito grandes. Ou talvez ela não seja tão grande assim. As pessoas são especiais, principalmente com esses contrastes, o que torna a situação engraçada. Por que não? Aguardo seus comentários. A alça fica nivelada. Aqui eu seguro e vou para o interior. O interior é como na parte de trás. Nós, é aqui essa parte de plástico duro lá, a textura, né? Aqui no tecido também no nível dos apoios de braço. Então, nós temos também depois um plástico mais simples, em cinza, assim, isso muda do plástico preto. Obrigado, Kia, por fazer algo um pouco diferente dos outros. No nível dos assentos, o mesmo, temos cinza aqui, assento elétrico neste local. Temos um bom suporte aqui e podemos ver que ele é bem arredondado. A forma é arredondada, bem legal, a pequena cabeça também é um pouco arredondada. Com essas formas muito específicas que conhecemos da Kia, o pequeno teto solar. O volante. Aqui, eu volto para isso depois do pedal duplo, já que temos, é claro, um carro automático, algo para abrir o capô na frente. Aqui são os fusíveis, então não podemos abrir. Ajustar a altura das luzes. Freio de estacionamento, puxo assim para ativar. Abrir o porta-malas daqui. E desativar o programa eletrônico de estabilidade se necessário, por exemplo, na neve. A bicicleta é ajustável em altura e profundidade. E eu vou me instalar agora no interior e pronto, é isso. E eu vou recuar ao máximo. Para lhe dar a melhor visão deste interior, então, ao nível do volante, podemos ver uma pequena evolução em comparação ao que conhecemos da Kia. Vou ligá-la para você. Para ligá-la, procure o botão à vontade. Ele está bem escondido. Eu talvez não o teria escondido lá. Vemos aqui lá, então temos que procurar lá atrás e bem no fundo aqui. É assim que o carro é ligado. É dessa forma. Quando está ligado, eu ligo o ar-condicionado porque está um pouco quente hoje, bem no meio do sol. Então o volante também, evolução no volante. Então temos o Kia, que já está anotado lá. É raro que o logo não esteja centralizado. Encontramos os mesmos botões nos lados, como de costume. Os modos, o comando de voz, as teclas favoritas, atender o telefone, o volume e mudar de música, etc. Deste lado, teremos o auxílio e os modos de condução, isso nós já conhecemos. Selecionar seu regulador ou seu limitador, rolar as informações que vamos ver no topo lá embaixo. Por exemplo, se eu quiser mudar algo, as coisas que vão rolar na tela. E a distância com o veículo à frente. E a condução de nível 2, se eu quiser que o volante se vire sozinho entre as linhas. Os modos de condução aqui eu posso selecionar, vou ter vários modos de condução, vou ter o modo eco no topo, então com cores um pouco associadas a cada modo. O modo normal. Temos algumas pequenas animações, cada vez entre o modo Sport em vermelho, o My Drive que eu vou poder personalizar e o Snow, se necessário. A cada vez uma luz brilhante aparece e eu lhes mostro. Em seguida, assim que entramos em um túnel no escuro. Para mostrar como é, eu coloco no modo normal, que é bastante bom. Veja a câmera aqui com os pequenos LEDs infravermelhos no interior. Ela vai te monitorar o tempo todo. Temos as paletas atrás do volante para ter a regeneração. Então a regeneração é aqui que aparece. Não se mexa, preciso me mover, não estou mais tocando os pedais. Podemos ser muito grandes neste carro. Então, se eu colocar em drive, a caixa de câmbio está aqui em drive, pé no freio e eu giro para frente. Vai passar para drive. Por que ele não quer iniciar um drive polar realmente? Não, porque isso funciona. Estacionamento, ok. Iniciar, ok. Dirigir para frente. Então, agora eu mudei para o recuo. O tiro, isso me faz isso, mostra minhas câmeras 360 graus. E quando estou dirigindo, então tem o auto hold. E então tem o e-pedal. É isso que eu quero? Nível 0, sem recuperação. Nível 1, nível 2, nível 3.
e a fundo ele pedala que vai vir se colocar diretamente. Uma tela aqui, uma tela no centro, uma tela lá. Então temos 3 telas neste carro. Este aqui é apenas para o ar-condicionado. Pode me mostrar o ar-condicionado com mais detalhes? Se eu quiser, posso fechar e controlo o meu ar-condicionado deste lado, um plus de ventilação, Se estiver interessado, farei um vídeo dedicado a essas telas, pois sei que você gosta muito. Não hesite em pedir. Nós procuramos tudo aqui. Em seguida, como de costume, os limpadores de para-brisa à direita, deste lado, as luzes com um modo de luz automático. O que eu gosto é que isso sempre nos coloca na tela. Assim, sabemos o que pedimos a ele. A segunda coisa que eu adoro na Hyundai é isso. É a exibição do ponto cego, e há pessoas no meu ponto cego, deste lado e do outro lado. Isso funciona o tempo todo e você sempre vê aqui minha velocidade em km/h sendo exibida sem esconder nada. Não como na Honda, por exemplo, um volante com 2 pequenos pratos planos em uma turnê. Apenas otimizado o plano, por que não? Em seguida, então, essa tela nós a conhecemos, são um pouco os mesmos menus de sempre. Foi um pouco atualizado em termos de design, o que normalmente encontramos no 5.9. Aqui é bastante bonito, temos uma tela de boa qualidade, bem iluminada, né? Os atalhos sempre aqui, Home Map, então temos um retorno áptico toda vez que tocamos. E na verdade isso, tu olha para a barra, ela se move quando eu pressiono, e bem, ela se move. Eu tenho a configuração, ajustes e atalhos bem aqui. Em seguida, a temperatura, eu posso ajustá-la aqui, então mais quente, menos quente, a velocidade da ventilação lá ou por toque. Se eu quiser lá embaixo lá. Em seguida, tenho os modos e temperaturas para o meu passageiro, então com um bisão, o volume congelado aqui também, se eu quiser. Em seguida, temos um grande compartimento aqui, bastante rápido, é espaçoso de um lado, dá para olhar esse espaço de liberdade. Então, não temos onde descansar o joelho, mas poderemos apoiar um pouco o pé lá. Veja a panturrilha aqui, carregador por indução no centro aqui. Ainda temos essa parte com um USB, está aqui, um USB está aqui. Este serve apenas para recarregar este. Eu tenho a escolha, ou ele recarrega mais o CarPlay ou Android Auto, ou apenas se eu pressionar em cima, ele muda e passa para recarga apenas. Então, eu posso dizer a ele de acordo. E a cor aqui no interior mostra as luzes, branco ou laranja. E deste lado eu tenho a tomada para 1. Cigarro bem integrado, então carregar por indução aqui, porta-copos duplo que podemos guardar como de costume. Então, se eu quiser mais espaço neste carro, olha, isso me dá um compartimento ultra generoso. Depois eu posso pressionar e pronto, isso eu acho bastante legal. A chave Mercy que fez um pequeno esforço nas chaves. É bonito, legal, então é muito leve e bonita, ela é texturizada, mas quem tem aqui abrir, destravar e o porta-malas. Muito legal. Eu gosto muito. Tenho mais espaço, grande espaço aqui com uma parte um pouco aderente e poder. E as mulheres? Vocês poderão guardar grandes bolsas bem aqui, perto de vocês no carro. Ative as câmeras, desative os sons dos sensores de estacionamento e eles descem. Se precisar descer em um terreno acidentado, poderemos escolher várias texturas específicas para esse local. Isso poderia ser visto no configurador, o pequeno apoio de braço, e isso se levanta. Apenas isso que desliza, ok, não temos armazenamento aqui, mas apenas isso desliza, é original, pode ser legal. Se eu preciso escrever coisas, coloco minha folha, pronto, escrevo aqui entre a casa e assim, é isso. Ele está no fim ou vai dar uma volta? Então, é isso. Os assentos, mostrei tudo para vocês. O painel aqui é pequeno, pouco texturizado, tecido lá em cima, plástico duro, mas a aparência é legal. De qualquer forma, não vou tocar onde ele está com a mão, é uma boa faixa de LED ali. Ventiladores deste lado, 2 no centro, um pouco de tecido que vem fazer a volta lá embaixo. Seja para luvas ou para suas luvas, normal, mas podemos guardar as folhas em 4, como previsto bem aqui. E então, aqui está o topo, o pequeno espelho retrovisor de borda fina, é bastante bonito. Eletrocromático então, um mês de dia e noite automático, o botão Save Our Souls as luzes. Se eu precisar aqui, abertura então desta parte, se eu quiser abrir, vamos ver até onde ele abre. Céu azul bonito, hoje sol a pino, ele abre aproximadamente 30 centímetros. Lá tem cerca de 25 a 30 centímetros. E sempre com o pequeno defletor no topo, encontro um grande espelho. Então o espelho extraordinário, olhe o tamanho deste espelho, eu acho que é o maior que já vi. Eu poderia colocar isso no meu banheiro até, o que eu fiz? Enfim, isso é top.
Acho que, senhoras, vocês vão gostar e vão poder selecionar se desejam acender a luz ou não. Do outro lado, que também é para as amigas, sim, tem também aquele para as amigas. Impecável. Enfim, vamos testar este carro agora, ver como ele se comporta na estrada, porque parece ser muito legal. Assim, à primeira vista, estamos em um habitáculo, será um pouco aconchegante. Para não esconder nada, eu teria gostado de um tecido um pouco desse estilo aqui, similar a esses tecidos legais. Mas mais claro, veja um pouco bege, algo nesse estilo para trazer esse lado ainda um pouco mais caseiro. Sofá, poltrona legal. Estou no carro, mas estou bem e posso ser legal. Pode haver outras versões disponíveis, pois estamos buscando padrões cada vez mais altos, mesmo para versões de entrada de gama com bateria pequena. V3, você conhece, vamos tentar. Começamos com este V3. Começando. Um estacionamento aqui te dá uma pequena vista noturna com faixa luminosa. Aqui é animado ao mesmo tempo, nas laterais, nas portas, ao nível dos pés, neste local. Enfim, é bastante agradável. Dirija, inclinamos isso para frente e vamos lá. No silêncio, é isso que eu adoro, quando está silencioso. Os carros elétricos, para isso, no carro do dia a dia, os carros elétricos, eu acho que não há nada melhor. Eu acho isso super agradável. E esse lado? O que é tão bom? A flexibilidade do pedal do acelerador é a mesma quando eu pressiono, é extremamente flexível. Então, onde é a saída? Aqui. Saída era a marcha ré, era a câmera de ré, as câmeras são de extremamente boa qualidade, isso me deixa feliz. Que queima, sempre piscando o círculo no painel, quando mais os piscas para os amplos assim que ultrapassamos 15 km por hora. Sim, é assim. Eu não sei quem são esses loucos que fazem isso. Os estacionamentos de aeroportos sempre ultra apertados, com tipos de rampas onde é sempre uma confusão. Eu odeio isso. Desejo a essas pessoas que dirijam caminhões nesse tipo de lugar. Contra o melhor dos melhores é realmente isso, essa flexibilidade. Então é quase perturbador esse pedal do acelerador no início, porque é muito, muito suave. Na verdade, tenho a impressão de que preciso pressionar muito antes de poder acelerar. E saímos do aeroporto de Lisboa para ir diretamente para a estrada. Isso faz bem. Então existem vários modos, tem o modo Eco normal, Sport, My Drive e Neve. Eu coloco no modo normal, que será o modo adequado para o dia a dia. Ouvi-se o pequeno ruído do carro que roda um pouco elétrico, e é mais o barulho de pedestre que se ouve, porque em torno de 30 km por hora não se ouve mais isso. É obrigatório, pois um carro elétrico faz tão pouco barulho que as pessoas reclamavam no início. Não se ouve chegar. Parado é muito agradável, os assentos parecem bastante confortáveis. O que eu gosto é que eles vão longe ao nível das coxas. Isso permite ter um bom suporte. Zerei todas as minhas consumações congelado com o ar-condicionado ligado. Partimos desta vez para 38,4 quilômetros. Por enquanto sim, eu tenho que ir à esquerda. E eu vou te dar, é claro, os consumos durante este teste. E vamos fazer um teste um pouco mais aprofundado. Eu me certifico de não recarregar este carro para justamente ter a melhor ideia do consumo. Acabei de sair de um engarrafamento que levou 10 minutos para percorrer 40 metros. Agora estamos em uma via mais livre. Então, uma pequena dica para saber é a desativação com o botão de volume, que me desativa o bip de leitura das placas. É ótimo com algo rápido assim, muito agradável. Estou a 50 km por hora e um sussurro muito, muito leve. Não, é uma scooter na frente, na verdade, mas esse carro parecia muito bom. Diz que ela é uma câmera e faz barulho, isso é para me alertar sobre câmeras, um dos radares. Ok, obrigado, é claro que vou fazer isso, mas dirigindo 60, o que é 60 aqui, volantes de madeira, o pequeno volante, a totalidade ajuda na condução de nível 2.
Isso é realmente muito bom, super agradável em todos os carros. Agora, a 250 metros, onde ele permanece à esquerda, impecável. 60 km por hora é super confortável, é muito bem isolado acusticamente. Mesmo em comparação com o que passa de um antigo Vito a diesel. Esses são os bips. Eu estava olhando para o lado, não na minha frente. Agora tem câmeras por toda parte, não sei onde estão escondidas. Esta aqui, talvez no painel para monitorar sua condução. Mude para 80 aqui, porque é 80. Aumenta de 10 em 10. Se eu continuar pressionando, quer dizer progressivamente, é confortável. Esses assentos, eles são bons, eles seguram bem lateralmente. Está desacelerando na frente, ela está desacelerando, ela cuida de tudo. Bom, você sabe, eu gosto bastante dos auxílios de condução. Na Kia, eles funcionam muito bem. Aqui estou a 60 porque a frente está desacelerando. Não sei se você viu, passamos pelo vidro traseiro. Vamos ultrapassar um pouco mais rápido. Ele está acelerando, vai voltar a 80. Em uso normal, acho que o ruído de rolamento é muito bem contido. Estou bastante chocado porque é realmente muito bom. Agora, estou apenas a 70, 80. Acelera bem, vento, não tenha essa velocidade, mas bruce nos carros ao redor, está tudo bem. Estamos em um ambiente. Seu pequeno casulo, francamente, bastante agradável. Não gosto muito dessa barra do volante abaixo do volante. Aí entre a parte inferior e o meio para a posição das marchas não é muito legal. Vou colocar mais abaixo aí. De qualquer forma, estou sendo conduzido, é muito agradável. Vamos ver o que vai dar. Um nível Ponceau também. Minha pequena câmera aqui para o entusiasmo é bastante prático. Se encaixa um pouco no nível Axel. O pedal elétrico é ultra progressivo nos primeiros milímetros, mas pouca coisa acontece. Depois, isso exerce forte e parece que conforme a velocidade foi calibrado um pouco diferente. Enfim, é a minha sensação. Parece que... Obrigado. Muito agradável de qualquer forma neste tipo de estrada pequena como o High Pedal. O que não devemos esquecer, por exemplo, é que aqui estou com assistência à condução, então regulador, etc. Assim que eu freio, o carro volta para o modo e-pedal. Portanto, não devemos esquecer que há essa desaceleração. Depois, posso brincar com meus níveis, posso colocar um nível 0, então basicamente uma espécie de roda livre. Eu também gosto disso. Dependendo das condições, dependendo do tipo de estrada em que estou me movendo. E outra coisa que eu gosto muito é o volante. Eu posso brincar com o acelerador, mas o volante faz a condução. É basicamente de nível 1,5, próximo do nível 2. Eu faço a aceleração e a frenagem, mas ele pode gerenciar o volante. Se quiser pode ser bom, às vezes acho legal. Olha para a esquerda, para a direita, eu cuido dos freios e apertei. O pequeno volante dele permanece entre as linhas. São pequenas ajudas para dirigir que eu gosto, por exemplo, se na estrada eu quiser acelerar, etc. Ele cuida de tudo por lá. Estou no modo roda livre, tenho uma verdadeira roda livre. Isso é ótimo porque tem muitos carros. Às vezes o livro não é um volume autêntico. Sempre há uma pequena recuperação, a recuperação 000, e o carro desliza assim, e isso é bastante bom. Também para economizar energia, já que você pode acessar um pouco. Se tivermos uma longa descida como essa, no final é 1 kWh por 100 km. Nossas estatísticas serão ótimas, porque em toda a descida não vai acelerar de todo, não vai frear. Não desperdiçamos energia, mas se acelerarmos um pouco mais e frearmos, é um pouco. Por fim, recriamos um pouco, mas consumimos mais no início, então realmente precisaríamos fazer um teste assim um dia. Claro, eu faço um teste de 200 km para saber o que é mais interessante. Será que, por exemplo, é melhor deixar rolar assim ou acelerar um pouco constantemente e frear no final da descida? Na sua opinião, o que seria? Fiquei bastante curioso. Aqui, por exemplo, estou em ponto morto e o volante ainda está controlando. Simultaneamente, ela se adapta ao que está à frente. Admito que as linhas aqui estão muito mal traçadas. Estamos passando em uma rodovia a 120. Na aceleração,
Isso ultrapassa francamente, acelera bem forte e agora estou a 80, finalmente 80, 120, a 77. Mesmo queria que fizéssemos em 70, 120, aos 70 a todo vapor, 80, 90. Nós, basicamente, esse mundo e 100, 110 também sabem, na frente de seus 120, 120. Eu te piso completamente. Além disso, estamos em uma subida bastante íngreme, com um turbo dourado enorme. Acelera bem, com boa retomada. No modo normal já é como se estivéssemos no modo esportivo quando a todo vapor. Libera toda a potência. É mais do que suficiente para o dia a dia. O objetivo depois não é necessariamente acelerar o tempo todo também, mas justamente poder gerenciar assim mesmo em alta velocidade. Eu ainda tenho minha roda livre. Aqui, por exemplo, vai descer até 120, então o ideal seria até acelerar na descida para economizar o máximo possível. Aqui estou em roda livre. Se quiser desacelerar, tenho minhas pequenas paletas, nível 1, 2 e 3. Eu recupero o máximo o e-pedal. E aqui o melhor é isso. É deixar fluir assim e fazer um pequeno trecho sem as mãos também, para ver os consortes, isso é importante. Como se estivéssemos fazendo um pequeno trecho de autoestrada em casa, gosto de realizar a mistura todas as vezes, com todo tipo de estrada. Estamos indo do aeroporto de Lisboa, perto de Cascais. Uma região muito bonita de Portugal. Mesmo a 120, você vê, sinceramente, dentro do carro, tenho a impressão de estar falando alto. Tão bem é isolado acusticamente, é suave, é agradável, quase me sinto em um carro de gama mais alta que isso. É verdade que os Kia, eles realmente subiram, na época não era tão louco assim. Kia. Quando você me dizia que tinha um Kia, eu estava lá. Não era a coisa que me fazia dizer uau. E hoje, um Sportage, um novo OV6, o Banco Votorantim 9, isso, esse pequeno EV3 depois é bem legal. Estamos bem, é agradável. Só? Vamos, pequena loucura. Eu dou um golpe a 130, como em casa na França. Em alguns lugares na Alemanha também, mas isso é raro. Na Europa é frequentemente 120. 130. Sempre mantemos o conforto. Os ruídos do vento são bem contidos. Continua agradável, com ruídos de rolagem muito discretos. Isso é bastante bom. Então, aqui estou eu no centro do Cascais. 33 km percorridos, média de 17,3 km. Nesse uso, houve uma grande parte de rolamento, sempre há carros bonitos nessa área. É o Saint-Tropez de Portugal, o esconde-esconde, aqui muito agradável. Estou no nível 0, vou voltar para a e-pedal. Para a cidade ainda é bastante prático, permite tocar menos no pedal de freio, mas ela não antecipa, por exemplo, com as câmeras, o que está à frente ou os sensores. Acho isso lamentável, eu teria gostado disso como a Volvo faz. No modo e-pedal, se você acelerar demais, o carro vai frear um pouco mais do que apenas o e-pedal faria. Por padrão, ela vai antecipar no final, enquanto aqui ainda é com você, se não antecipou com boa antecedência. Porque no final isso desacelera, mas leva muito tempo para parar por completo. Isso recomeça, sentimos que há torque, sentimos o programa eletrônico de estabilidade trabalhando um pouco ao pressionar realmente o pedal do Dan. É confortável, é bom, francamente, é um bom carro, equilibrado, agradável de dirigir. De qualquer forma, a direção é bastante boa se você puder desativar a direção do volante, porque caso contrário, mesmo na cidade, ela permanece. Como eu estava dizendo, você pode. Mesmo freando, ainda deixa. A direção com o volante pode ser desativada a cada vez. Mas eu gostaria que a cada frenagem tudo fosse desativado, depois que eu pudesse ativar apenas o volante, por exemplo, e depois o meu regulador. Lá eu antecipo quem pedala McDo, estou com muita vontade de um McDo, quase. Por outro lado, a resposta ao pedal. Acho isso um pouco especial, realmente. Na partida, não acho que realmente falta nesse aspecto, preciso de um pouco de potência imediatamente. Porque se eu mudar para o modo esporte, assim, o modo normal, acho um pouco demais. Modo Eco quase, eu não tenho o modo Eco.
Pior, é preciso pressionar até a metade do pedal, quase antes de algo acontecer. Então, no início, para começar, vai partir. Mas realmente muito suave. Mas, realmente, tudo depende dos paralelepípedos, onde ele está nos paralelepípedos ou gostos, mas super confortável. Eu minto que ele está lá. Eles fizeram um carro incrível. Acho que, para o dia a dia, o estado pega em 30 na central inteiramente, sem que eles tenham um pouco de firmeza. Mas ao mesmo tempo, e o bom trabalho nos paralelepípedos, nas bocas de sabor e outros. "35, trabalha bem, ansiosa para ver mais tarde. Em estradas pequenas e terrenos acidentados, apoia-se de leve, mas não tanto assim, um pouquinho. Então, o único sistema de posicionamento global por ali, o sistema de posicionamento global, acho mais intuitivo. Mas o que me diz para fazer fica no final da tela, então é necessário. Eu realmente olho tudo lá embaixo, então eu deveria olhar lá, mas eu não mostrei a exibição a todo. O fato de não ser super responsivo de um lado é legal porque justamente traz esse conforto adicional de ser muito suave, é muito smooth. Quando você acelera, não há solavancos. É realmente isso que te leva. Mesmo se eu pressionar um pouco mais forte, ainda não há solavancos. Realmente precisa colocar muito e um pouco, como o que encontramos em algumas marcas. Olha aí. 2. Leva um bom tempo antes que algo aconteça e eu chegue ao fim do pedal. Realmente leva um bom tempo antes que algo aconteça. No modo eco, no modo normal, e o mesmo no modo esporte leva meio segundo. E se, por exemplo, eu estou um pouco no pedal, eu acelero, está tudo bem. Por outro lado, estou no modo normal, tenho um pouco no pedal, eu pressiono. Não, ainda está tudo bem. E por outro lado, a partida parada daqui, por exemplo, até mesmo assim, começa muito gradualmente. Por quê? Não é um carro esportivo, mas eu gostaria de mais reatividade, como na maioria dos elétricos. Mas por outro lado, isso também foi feito para consumir menos, porque se ele quer saber, é porque é a partida. Frequentemente, eles consomem a maior quantidade de energia, tanto em termos térmicos quanto elétricos. Então, 37,2 km em 48 minutos de viagem, 16,7 kWh em média. Quando eu saí com 89% e agora me restam 82%. Ainda indica 82%. 395 km de autonomia nas últimas condições, ou no máximo mais 600 km. Ou se eu fizer o mínimo de estrada, ela anuncia que eu poderia fazer 259 km, você não conseguiria. Não estou brincando também. Você conhece, você encontra todos os pequenos lugares legais e testa em todas as condições a equipe off-road, aqui realmente off-road, com grandes pedras, vamos tentar não raspar por baixo para a bateria, tudo isso. Portanto, ainda temos uma boa distância do solo que nos permite passar quase em qualquer lugar, há grandes pedras espalhadas por todo o chão. E agora, vou me acomodar aqui porque parece muito bonito. E vou fazer minha pequena introdução bem aqui porque parece bem agradável. Com as ondas, as rochas, o pequeno farol e o sol lá embaixo, eu tenho que virá-lo para que fique bem bonito. Pequena estrada limitada a 100, aqui de 0 a 100, começou bem. 27, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Eu te bato mal. Isso funciona relativamente bem. 204 cavalos é mais do que necessário para o dia a dia, então temos um pequeno sinal aqui, vamos ver o que isso dá. É em subida, claro, respeitando os limites de velocidade, né? O carro, quando eu viro, ele não se inclina muito, ele permanece bastante plano, isso é bastante agradável e em duas estradas bastante degradadas também aqui. Então precisamos remover a manutenção nas linhas e o centrar de madeira. Não é ruim, mas para coisas no porta-malas, bastante bom. Sentimos que ela se apoia levemente,
Mas muito leve mesmo, e isso, né, o que eu gostei bastante, mantendo algum conforto, é bastante agradável. Ou dos Renault DR5, onde todas as cores e todos os Renault DR5 são muito engraçados. Fizemos isso, mas eles tinham um azul. Que sorte, só tínhamos amarelo e verde. Quem deve ter os testes em Portugal e Renault R5, na minha opinião, super bem. Francamente, é bastante impressionante. Comportamento legal, então isso não... Parece esportivo, mas ela se mantém bem. É agradável dirigir em um bom ritmo. Isso cheira um pouco mais se for um pouco violento. Mas isso realmente não é ruim. Aqui, estrada totalmente pavimentada, o conforto nos paralelepípedos é bastante incrível, então eu não esperava que fosse tão bom em paralelepípedos, e é raro ter uma suspensão tão boa em paralelepípedos. Estou em plena subida. A vantagem do elétrico é estar no início, em pausa. Além disso, em elétrico, né, é tão fácil, até retoma bem em elétrico mesmo que seja em T. Enfim, o elétrico é realmente fácil. No dia a dia é um verdadeiro benefício. Se pudermos recarregar em casa diariamente, acredito que o elétrico é a melhor opção. Você me conhece? Eu gosto de testar as asas para dirigir. Notei que quando tenho regulador adaptativo, centralização de faixa, tudo isso, A partir do momento em que estou um pouco em curva. Bem, o carro não era mais o carro que estava à frente. E então ela vai se perder diretamente, ela vai olhar, por exemplo, aí. E bem, ela vai acelerar e depois frear e parar. E é um pouco uma pena porque funciona bem, mas eu gostaria que nas curvas a câmera seguisse. Na verdade, ela aponta apenas para frente, não se preocupando com um campo mais amplo ao fazer a curva. É uma pena nos pequenos debriefs. Abordo lá na minha viagem, dessa vez sem pegar a autoestrada, sem nada. Média a 14,7, então subiu um pouco no final porque estava em subida. Para voltar por aqui, em média, 14,5 kW por 100 km. O que eu pensei pode ser interessante, peguei meu registro de consumo de eletricidade em casa. Por exemplo, no dia 18 de outubro, consumi 14,59 kWh em casa. Isso me custou R$ 3,57. Então, poderíamos dizer que fazer 100 km com este carro nos teria custado R$ 3,57. Considerando a carga diária, tudo fica mais barato nos horários de menor demanda. Poderíamos dizer que custa menos de R$ 3,57 para percorrer 100 km se recarregarmos em casa durante as horas de menor demanda. Então, isso é bem legal. É econômico quando conhecemos o preço do combustível hoje, porque um carro como esse vai consumir, vamos dizer, no mínimo 4 litros, 5 por 100, ou até 5 litros. 5 litros X, R$ 1,75. Aproximadamente na região parisiense, eu faço um ponto. 75 vezes 5, isso dá 80,75 a cada 100 km, então se eu fizer 80,75 por mês, 3,5, isso dá 5. 25 euros de diferença a cada 100 km em comparação com um carro a gasolina. Se fizermos uso urbano ou de ciclo, um pouco assim, ou no campo, acho que no campo podemos até ir abaixo disso, então é bastante interessante. Nos últimos 360 km, a média foi de 17. Sabendo que ela estava fazendo dinheiro, Lisboa, dinheiro, um pouco mais de pequenos loops e deixando o ar-condicionado ligado. Outros então 17. Não é absurdo ter feito uma mistura assim, acho interessante. Diga-me o que você pensa. Gosto muito deste carro, ele é muito confortável e agradável. E apenas essa coisa do pedal que a gente se acostuma um pouco, gostaria de mais reatividade. Mas é confortável, espaçoso, luminoso e com bastante espaço no porta-malas. Um preço que permanece, vamos dizer, correto, né? Uma bateria grande para nos permitir ter muita autonomia, consumos que são razoáveis. Enfim, acho que está bom. O que vocês acham? E você? Comentem abaixo. Até o próximo vídeo. Curtam e se inscrevam no canal. Não sei o que vem a seguir. Até logo.